que no nosso grupo a gente vai falar no nosso trabalho sobre a criação de valor compartilhado. E para isso a gente utilizou o artigo que está no Moodle, do Harvard Business Reviews Brasil. E os autores que falam sobre o valor compartilhado, que são o Porter e o Kramer, eles iniciam o texto tecendo uma crítica. Aliás, não só no início, mas no decorrer do artigo inteiro. E a crítica se dá com relação ao tratamento da atividade empresarial. Segundo os dois autores, tem um antagonismo muito grande entre as empresas e o restante da sociedade. A gente que é da administração está muito acostumado a ver aquele tipo de reclamação de que a empresa ela é a causa dos problemas sociais, problemas econômicos, problemas causados no ambiente. E também é muito comum aquela visão de que a empresa ela cresce às custas da comunidade que está ao redor dela. E essa visão negativa que a sociedade ela tem em relação das empresas, ela não é de graça. Houve um enfraquecimento desse elo entre a empresa e a comunidade. E muito disso se deve a fatores como, por exemplo, a globalização. Muitas das vezes a empresa ela tem que recorrer a fornecedores externos, ela expande os horizontes dela para novos locais e dessa forma ela perde contato com a localidade original dela e com a comunidade que deu origem à empresa. Muitas das vezes também a empresa não tem um contato direto com o público porque ela utiliza da terceirização, ela contrata terceiros para executar uma determinada tarefa. Outra coisa também que rompe um pouco esse nosso elo entre comunidade e entre empresa é quando, por exemplo, ela delega alguns dos seus papéis para algumas instituições sociais. A empresa, por exemplo, poderia atuar diretamente em algum tipo de filantropia, ela poderia ter alguma unidade que cuida de deficientes físicos, dando algum tratamento terapêutico, ou de fisioterapia, psicológico, mas hoje em dia ela pega uma instituição à parte para executar esse tipo de tarefa enquanto ela se foca nos seus objetivos primordiais. Então esse distanciamento que a empresa ela vai adquirindo da comunidade vai gerando uma espécie de perda de legitimidade e também uma perda de confiança. E muitas das vezes o povo, principalmente a classe trabalhadora, reflete em diversos projetos que são provados no Senado. E muitos desses projetos eles retêm o crescimento econômico, eles desbeneficiam a atividade empresarial através de impostos, os governantes podem fazer isso através da aplicação de novas normas e muitas das vezes elas geram um impacto que é positivo só para um dos lados. Os projetos do governo eles são elaborados com auxílio de economistas e muitas vezes se tem aquele pensamento cartesiano de que as relações não são nada mais do que trade-offs. Eu tenho que ceder atividade econômica para que eu consiga ter progresso social. E como a empresa é que sai perdendo nesse processo, o foco principal dela acaba sendo sempre no lucro de curto prazo. Aliás, você já deve ter ouvido muito na administração, principalmente na parte de teorias organizacionais, que os objetivos primários da empresa é a geração de lucro, é a sua própria sobrevivência. E quando o foco principal se torna majoritariamente o lucro e o curto prazo, acaba que as necessidades do cliente elas ficam no segundo plano. Por exemplo, uma empresa alimentícia ela consegue vender e ganhar muito dinheiro somente se focando no paladar do cliente, independente se aquele alimento específico vai prejudicar a longo prazo a saúde daquela pessoa ou não. Esse tipo de atitude egoísta, pensando no lucro, entre outros também, como por exemplo a redução de salários para gerar mais lucro, acaba rompendo ainda mais o elo com a comunidade, causando mais distanciamento. E esse maior distanciamento também se reflete na política e mais políticas públicas negativas. Ou seja, se torna um círculo que é vicioso e não virtuoso. E é daí que os autores, o Porter e o Kramer, eles introduzem pra gente a solução para esse problema, a solução para esse círculo vicioso, que seria a criação de valor compartilhado. Nesse modelo de negócio, o central da empresa se torna a geração de valor mútuo, tanto para a empresa quanto para a comunidade. Ou seja, todas as ações e estratégias que a empresa ela for tomar, ela vai fazer levando em conta o benefício para ambos os lados. E é justamente essa diferença de responsabilidade social, de filantropia, de sustentabilidade do valor compartilhado. É que muitas das vezes, por exemplo, a responsabilidade social ela é uma atitude que a empresa ela realiza levando em consideração somente a comunidade, ou porque ela tem uma obrigação para com a comunidade, ou porque muitas das vezes até foi exigido da empresa isso através ali de um processo judicial, de uma sanção do governo, de uma normativa, de um imposto específico por explorar um determinado recurso. E responsabilidade social, filantropia e sustentabilidade são coisas que ficam na periferia das atividades, né, e das estratégias da empresa. As estratégias principais da empresa se focam geralmente na geração de lucro e na sua própria sobrevivência, que é aquela visão clássica que eu falei, né, que a gente já está muito acostumado. Já o valor compartilhado coloca as necessidades em pauta de ambos os lados, né, principalmente considera mais as necessidades da comunidade, né, que não se considera tanto nessa visão mais clássica. Nessa teoria, o sucesso empresarial ele anda junto com o progresso social. Se a gente for olhar o valor compartilhado e as estratégias que são utilizadas,
elas, via de regra, têm alguns focos específicos e que se repetem muito frequentemente. Um desses focos é, por exemplo, no esgotamento de recursos naturais. Muitas das medidas de valor compartilhado são para reter determinados recursos, porque dessa forma a empresa ela tem menos custos, porque ela está usando menos material, por exemplo, para colocar nas embalagens dela, e ao mesmo tempo ela está extraindo menos da natureza e depredando menos ela. Outro foco muito claro é o benefício dos clientes e das comunidades, principalmente. Se uma comunidade é composta por muitas pessoas de baixa renda, elas não vão conseguir comprar determinado produto. Então, para reduzir o valor desse produto, muitas das vezes se fazem diversos cortes, se melhoram os processos e as tecnologias para fazer o produto mais barato e essa população conseguir ter acesso. Dessa forma, a população ela se beneficia e a empresa ela consegue vender para um público muito maior e ter um lucro maior. Outro foco muito claro também é com relação aos fornecedores da empresa. A gente também consegue estabelecer uma relação de benefício mútuo muito grande com eles. Um exemplo claro é a Nestlé com relação à parte de produção de café. Eu posso investir, por exemplo, em produtores de café locais que dão ali o café como insumo para produzir outras coisas. Eu posso investir em treinamento para esses fornecedores, em novas técnicas de plantio. Eu posso dar acesso a esses fornecedores para que eles consigam mais empréstimos. Eu posso fazer uma série de investimento neles e monitorar eles de perto de forma que eles produzam um produto melhor. Eu consigo ter insumos de maior qualidade e em maior quantidade. Então eu sou beneficiado e os fornecedores que evoluem junto comigo também são. Bom, mas pra frente a gente vai ver alguns exemplos mais claros de algumas empresas concretas de como se dá essas estratégias de valor compartilhado na prática. Mas antes a gente vai discutir um pouco mais a questão dos trade-offs e um pouco também sobre externalidades. Agora eu vou falar um pouco sobre trade-offs. Trade-off basicamente significa trocar uma coisa por outra. No caso da criação de valor compartilhado, a empresa deve impor mais custos ao sucesso econômico em troca de beneficiar a sociedade. Isso pode acarretar em algumas externalidades, tipo a empresa pode gerar custos sociais externos, como por exemplo poluição. Outra externalidade que também pode ocorrer são deficiências sociais que podem criar custos internos para a empresa, como o caso de acidentes, etc. Um tipo muito comum de trade-off, que na verdade é totalmente oposto de valor compartilhado, é o fair trade, que é uma relação em que só uma das partes ganha. Um exemplo que está aí no slide, que da agricultura, que nesse caso é simplesmente dar mais lucro para os agricultores de baixa renda, e enquanto o valor compartilhado as duas partes ganham. Bom, fatores que enfraqueceram ela como comunidade. Um deles é a dependência de fornecedores externos, que é basicamente depender do capital de terceiros para manter o monetário da tua empresa. E o offshoring, que é basicamente colocar uma empresa num país de fora com o objetivo de reduzir os custos da empresa ou conseguir materiais específicos. Foco excessivo no setor, que é basicamente quando a empresa atua sem explorar outras áreas, né, impossibilitando o desenvolvimento de novas inovações para atender necessidades da população, e a terceirização, que o grande problema dele é que nem sempre os terceirizados fariam o trabalho da forma que deveria, seguir um padrão, né? Depois vem a delegação de papéis antes ocupados para instituições sociais, que seriam basicamente as ONGs, e a diminuição de contato local para a expansão global. Como gerar valor compartilhado? Líderes e gerentes devem adquirir novas habilidades e conhecimentos para compreender as bases produtivas da sociedade. O poder público deve regular a fim de fomentar atividades empresariais sob a forma de valor compartilhado. Outras formas também é reconceber produtos e mercados, redefinir a produtividade na cadeia de valor e montar clusters setoriais de apoio nas localidades da empresa. É importante a gente analisar a nossa sociedade atual. Ela é permeada de inúmeras necessidades básicas. Tal delas é a saúde, a melhoria de moradia, a melhoria nutricional, principalmente, a melhor auxílio ao idoso e mais segurança financeira. Porém, muitas empresas elas acabam não dando a devida atenção a essas necessidades. Acabam deixando de lado também questionamentos que põem à prova se seus produtos estão sendo realmente bons e necessários à sociedade que eles estão inseridos. Aqui a gente vai ter o exemplo da fábrica de alimentos e o questionamento que vem a seguir. Porque será que é mais válido, colocar mais importância
em produzir um produto com sabor e quantidade elevada, ao invés de olhar mais para o valor nutricional desse produto? Bem, tendo óticas ali do valor compartilhado, não, isso não é nem um pouco válido. Por isso que em economias mais avançadas, fabricantes de alimentos, eles reorientaram sua produção para conceber uma melhora nutritiva, uma melhora nutricional em seus produtos. Mas a gente também aqui tem o exemplo da empresa Wells Fargo, né, que criou uma linha de ferramenta para auxiliar os seus clientes a administrar melhor as suas finanças e dívidas, né? Então é por isso que a gente vê a importância da iniciativa privada e a influência que ela tem, a tamanha influência, na verdade, né, que ela tem sobre a sociedade, porque ela domina um dos principais influentes fatores de intervenção, que é o marketing, né, sendo por si só mais eficaz do que o próprio poder público. E dessa maneira, ela obtém não só novos caminhos econômicos, né, mas exponenciais progressos sociais. É o que também temos aqui no exemplo abaixo, né, que a empresa aplicou o banco pelo celular do Quênia, atingindo 10 milhões de clientes em 3 anos, tendo de seus fundos equivalentes a 11% do PIB do país. Né? Então é dessa e de muitas outras maneiras que se abre um leque de oportunidades, né, de inovações que geram valor compartilhado perante a empresa e a comunidade. E é isso que a gente está destacando nesse trabalho. Então, como redefinir a produtividade na cadeia de valor? A cadeia de valor de uma empresa, inevitavelmente, ela é afetada por vários temas da sociedade, com o uso de recursos naturais, da água, a saúde, a segurança e condições de trabalho. E igualdade também no ambiente de trabalho. Surgem oportunidades para a criação de um valor compartilhado, porque problemas sociais como estes, né, podem trazer custos econômicos para a cadeia de valor da empresa. Produtos com embalagens excessivas, gases do efeito estufa não costumam ser só caros para o meio ambiente, mas para as empresas também. O caso da Walmart, né? Recursos foram preservados e os descartes em aterros acabaram sendo reduzidos, né? Assim como poluentes atmosféricos. Ao mesmo tempo, custos foram diminuídos para a empresa. Algumas das grandes áreas nas quais o raciocínio do valor compartilhado está formando a cadeia de valor é a energia logística. Consiste no consumo de energia que pode ser revisto em transportes, edificações, processos e novas medidas implementadas com a cogeração e busca de novas tecnologias com eficiência energética. Outro exemplo é o uso de recursos, gerenciamento do uso da água, matérias-primas e embalagens. Outras, o exercício do poder de barganha como fornecedores de grande porte para derrubar preços e emitir produtos e valores acessíveis à comunidade de baixa renda. Já os fornecedores marginalizados fornecer apoio compartilhado de tecnologias, por exemplo. A gente traz como exemplo a Nestlé, mais especificamente a Nespresso, que ajudou produtores de café local com assessoria agrícola, empréstimos bancários e insumos, como as mudinhas, os pesticidas e fertilizantes. Em troca, isso melhorou a qualidade e a quantidade do grão produzido e recebido, e o impacto ambiental dessa produção diminuiu. A distribuição. Exploração de modelos novos de distribuição de produto usando microcrédito e em diferentes mídias, principalmente na internet, que amplifica o acesso e reduz o uso de papel e plástico. Hoje tudo, bem dizer, quase tudo é virtual. Produtividade do trabalhador. A concessão de assistência médica de qualidade. Aqui entra os planos de saúde. Ele reduz custos com os dias de trabalho perdido, quando os funcionários faltam, né? E a queda de produtividade. A localização
há custos em comprar de longe e não se observar e apoiar os fornecedores e as comunidades de perto. Um exemplo que a gente traz também é a Walmart, que abastece grande parte de suas seções de alimentos com hortifrutis perto dos seus armazéns. São os produtores locais. Isso reduz, então, custos de transporte e incentiva produtores locais da comunidade. Olá, então eu vou falar sobre o desenvolvimento de clusters locais e o valor compartilhado. Para iniciar, os clusters locais, eles referem-se à concentração geográfica de empresas, fornecedores, instituições e infraestruturas que estão ligados por uma área específica. Geralmente essas empresas e organizações elas trabalham juntas para aumentar a produtividade e gerar mais empregos. Geralmente o objetivo é criar um ambiente de negócios mais eficiente e sustentável, onde o crescimento da empresa é benéfica para toda a região. Um case que nós trazemos aqui para vocês é a Yara, em África. A Yara é uma empresa de fertilizantes. Em África, especialmente em Moçambique e na Tanzânia, a Yara investiu $60 milhões para melhorar portos e estradas. E esse investimento não só melhorou a infraestrutura local, mas também facilitou o acesso dos agricultores aos insumos e gerou muitos empregos, beneficiando o setor agrícola como um todo. Só como a título de exemplo, em Moçambique, foram mais de 350 mil empregos gerados. Embora o desenvolvimento de clusters locais seja algo bem legal, ela enfrenta vários desafios, e alguns deles podemos citar a infraestrutura precária, a baixa qualidade do ensino público e a discriminação que geram custos adicionais para as empresas e dificultam o crescimento econômico. Por exemplo, algumas empresas têm que gastar muito dinheiro em treinamento e desenvolvimento dos funcionários por causa de falhas na educação. E esses fatores geralmente eles limitam a eficiência dos clusters e criam barreiras ao desenvolvimento dos mesmos. O valor compartilhado, o conceito dele envolve a criação de valor econômico de uma maneira que também produz valor para a sociedade. Ou seja, em vez de focar simplesmente no lucro financeiro, as empresas buscam oportunidades para gerar benefícios sociais e ambientais. Isso aliando seus interesses empresariais com o bem-estar da comunidade. Apesar de seus benefícios, entre as críticas nós podemos encontrar a falta de uma definição clara, que pode levar a interpretações diferentes, o que dificulta a aplicação eficaz do modelo. Além disso, tem o risco de instrumentalização, ou seja, algumas empresas podem usar a desculpa de valor compartilhado simplesmente como uma forma de marketing, quando realmente não o fazem. E também tem a medição do impacto social e ambiental, que é muito complexa e pode dificultar a avaliação da eficácia das iniciativas implementadas de valor compartilhado.